Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Estou com saudade de vocês. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Queria trazer uma reflexão para nós aqui essa noite. Eclesiastes 11, 9. Eclesiastes, capítulo 11. Vou fazer igual aqueles pregador. Vira para o irmão que está do seu lado. Fala para umas 2, 3 pessoas aí à sua volta aí. Fala assim, ó. Você só tem uma vida. Fala para ele. Amém. Você só tem uma vida. Vou ler na tela. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Verso 10. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Pode sentar, queridos. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu ia colocar: você só tem uma vida. Você só tem uma vida. Nós só temos uma vida. Pelo menos aqui nessa terra, pelo menos aqui embaixo, nós só temos uma vida. A Bíblia não nos dá margem, a Bíblia não nos dá nenhuma possibilidade de que exista reencarnações. Por mais que algumas religiões, algumas pessoas tentem dizer e ensinar que as pessoas elas têm múltiplas vidas, segundo o hinduísmo, segundo o espiritismo, dizem que as pessoas elas morrem e elas retornam para essa vida, em um outro corpo, em um outro momento. Mas a Bíblia, que é a nossa base de fé e de prática, não nos dá nenhuma abertura para entendermos que existe uma reencarnação. Então, se não existe uma reencarnação, você só tem uma vida. E por fim, após partirmos dessa vida, segue-se a vida eterna. Segue-se a eternidade. Segue-se uma vida fora dessa vida, que não existe contagem de tempo. Olha só, não existe contagem de tempo, por isso é eternidade. E dentro dessa verdade, se você só tem uma vida, eu quero fazer 3 perguntas para você e vou encerrar minha mensagem. Ontem foi sábado, sexta-feira. Sexta-feira eu fui fazer uma visita. Uma mulher me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse para mim assim: pastor, eu assisti uns vídeos seus no Facebook e cacei o seu telefone e descobri o seu WhatsApp. E eu queria muito, se o senhor poderia fazer uma visita, porque nós aqui em casa precisamos de oração. A situação dessa família era o seguinte: há 2 meses eles perderam um filho, um rapaz de 21 anos de idade, que sofreu um acidente de moto e partiu para a eternidade. E essa mãe me pediu oração. E eu fui sexta-feira lá visitá-los, aqui no Dom Pedro II. Fui lá visitá-los. Pensa num ambiente difícil, né? E eu percebi que ali, naquele momento, naquela visita, eu não fui para falar.
eu fui para fazer algumas perguntas e deixar a pessoa chorar. E diante daquela situação de tragédia, é natural que as pessoas perguntem: pastor, por quê? Por quê? Por que assim? Por que tão jovem? Por que não eu? E não ele? E eu naquela visita, naquele momento ali, eu contei a minha história. Eu perdi um irmão e falei da dor que nós sofremos, apesar de não chegar nem perto da dor que ela estava sentindo. Mas eu falei para ela assim: eu vou explicar para você como eu lidei para amenizar a dor da perda. Eu falei para ela e para o esposo que estava lá, o que eu fiz para amenizar a dor da perda. E eu falei, eu entendi que existe no mundo hoje, aproximadamente 9 bilhões de pessoas. Tenta imaginar isso. Existe no mundo hoje mais de 9 bilhões de pessoas. Em todos os continentes do mundo, pessoas. Ou seja, quando nós entendemos essa dimensão do mundo, nós começamos a entender que nós somos um pontinho no meio desse globo. E que no meio desses 9 bilhões de pessoas, todos os dias, milhares, eu vou falar milhares para não falar milhões, milhares de pessoas estão perdendo a vida. Milhares de pessoas, todos os dias, estão partindo para a eternidade. Seja por uma doença, seja por um infarto, seja por um acidente, seja por um assassinato, mas milhares de pessoas, todos os dias, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que estão morrendo em algum lugar. Tem pessoas que estão partindo para a eternidade. E quando nós começamos a entender esse processo, que todos os dias, milhares de pessoas estão partindo, nas rodovias, nos hospitais, nós entendemos que a morte, ela é um processo natural da vida. A morte é um processo natural da vida. Embora nós não estejamos preparados para lidar com ela, embora nós evitemos pensar na morte, quando começa a se falar em morte, a pessoa não muda de assunto, que esse negócio atrai coisa ruim, não muda esse negócio aí, porque nós não estamos preparados para lidar com a perda. Mas por mais que nós não estejamos preparados para lidar e não saibamos lidar com a perda, a morte faz parte da vida. Parece uma incoerência isso. A morte faz parte da vida. E se a morte faz parte da vida, o mais importante não é a maneira que nós vamos, a forma que vamos para a eternidade. O mais importante é para onde iremos após a morte. E quando nós entendemos que a morte é uma peça comum, tanto que o apóstolo Paulo falou que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Quando o Senhor vier nas nuvens dos céus, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarem, e o apóstolo Paulo fala, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se dirá, tragada foi a morte na vitória. E então se dirá, onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Não sabemos quando chegará o nosso dia, mas sabemos que ele chegará. Se cedo, se tarde. Porque quando nós não pensamos na realidade da morte, nós vivemos a vida como se ela nunca fosse chegar. Quando nós não pensamos na realidade da morte, vivemos a vida como se a morte nunca fosse chegar. Por isso, Salomão disse, é melhor ir a uma casa onde há luto do que aonde há festa. Porque quando você vai num lugar onde há luto, você fica presente para a realidade da morte. Você fica presente para a finitude da vida. E você fica presente para a realidade de que você só tem uma vida. Mas quando as pessoas estão em festa, quando as pessoas estão com o seu coração alegre, quando as pessoas estão festejando, elas não estão pensando na realidade da morte. Bom, primeira pergunta que eu quero fazer a você. Se você só tem uma vida, e essa vida é passageira e é rápida, primeira pergunta que eu quero te fazer: por que perder tempo com brigas, discussões e ressentimentos? É a primeira pergunta que eu quero te fazer. Se você só tem uma vida aqui nessa terra, você só tem uma vida, e a vida é breve, é rápida, é passageira, por que vamos perder tempo com o nosso coração cheio de ira, de ressentimentos, de mágoas? Por quê? É por isso que no verso 10, aqui de Eclesiastes 11, Salomão fala assim: afasta, pois, a ira do teu coração, e remove o mal da tua carne. Porque você só tem uma vida. Porque você vai perder tempo gastando essa vida com sentimentos ruins, com mágoa de pessoas. Ah, fez mal para mim, eu até perdoo, mas nunca mais quero conversa. Ué, que perdão é esse? Não, eu até deixei para lá, mas não falo mais, não cumprimento mais, não quero mais saber de assunto com essa pessoa. Por que você vai guardar esse tipo de sentimento no seu coração? Ué, se a vida é passageira e você só tem uma vida, então viva uma vida em que você tenha um coração limpo, tenha um coração livre, porque a mágoa, o ressentimento, ela é uma prisão sem grades. E o detalhe, a chave dessa prisão está na sua mão. A pessoa, ela entra dentro de uma prisão, fecha a porta e começa a se remoer. E começa a ficar presa dentro desse sentimento ruim, de discordância, de briga, de amargura. Será que na hora que você faz um exame de consciência, faz aí um exame de consciência, será que tem alguém no seu círculo, no meio dos seus relacionamentos, que você cortou, que você guarda uma mágoa, um ressentimento por essa pessoa? Será? Alguém que te falou uma coisa que te machucou, alguém que te falou algo que te feriu, alguém que fez alguma coisa para você, que você se achou injustiçado. Deixa eu te falar uma verdade. Se você guarda no seu coração ressentimento e mágoa por alguém, você está colocando a sua eternidade em risco. Como assim, pastor? Jesus disse assim: se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o meu Pai perdoará as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o meu Pai não perdoará as vossas ofensas.
Ah, pastor, é porque o senhor não sabe. É porque o senhor não ouviu o que aquela pessoa falou para mim. É porque o senhor não sabe o que ele fez para mim. Eu não sei mesmo. E nem quero saber. Mas perdoar não é esquecer. Você não tem a capacidade de apagar uma memória da sua mente. Perdoar é abrir mão de ficar ressentido. Por que você vai gastar a sua vida com sentimentos maus? Sentimentos ruins. Às vezes, eu passei já situações em que fiquei triste, fiquei chateado, fiquei magoado com a pessoa. Já passei situações. Nós somos seres humanos. Temos sentimentos e emoções. Mas perdão é uma atitude que você toma com a razão. Perdão, mágoa é um sentimento que você guarda. Perdão é uma atitude que você toma com a razão. Decida perdoar. Nós temos 4 sentimentos principais. Temos muitos. Mas segundo Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, ele fala que o ser humano tem 4 sentimentos principais. E esses 4 sentimentos principais derivam os outros sentimentos que nós sentimos. O primeiro sentimento principal que nós temos é a alegria. Alegria, entusiasmo, euforia. O segundo sentimento que nós temos é tristeza, o oposto da alegria. O terceiro sentimento que temos é raiva, ira, cólera. E o quarto sentimento que temos é o medo. O medo. Todos esses 4 sentimentos têm pontos positivos e negativos se soubermos lidar com eles. Precisamos aprender a lidar com aquilo que sentimos. Alegria. Qual é o ponto positivo da alegria? A alegria faz com que as pessoas à sua volta se contagiem com aquilo que você está sentindo. A alegria faz você se tornar uma pessoa alegre e agradável. O Salomão já disse no provérbio que a alegria do coração deixa o rosto formoso. Quer ficar bonito? Fica alegre. E qual que é o ponto negativo da alegria? É a inconsequência. Justamente porque quando estamos alegres, às vezes fazemos coisas que nos arrependemos depois por causa da alegria que estamos sentindo. Justamente porque quando estamos alegres não pensamos em certas consequências que tomamos, das atitudes que tomamos. Tristeza. Tristeza. Alguém triste, abatido, amargurado, é alguém que é difícil de estar junto. É alguém que geralmente as pessoas não querem estar perto de alguém triste, abatido. Mas existe um benefício na tristeza. Porque quando você está triste, quando você está com o seu coração apertado, é a hora que você mais se aproxima de Deus. Por isso eu costumo dizer que quando nós vamos evangelizar alguém, eu digo isso nos cursos de capelania onde eu ministro, quando você vai evangelizar alguém, e você, já vi pessoas que entram dentro de um bar, vão entrar dentro do bar para evangelizar, a pessoa está ali bebendo, dando risada, contando piada, aquele momento é um momento que as pessoas não estão abertas para ouvir a palavra. As pessoas estão ali, tá bom, nossa, que crente chato, tem que atrapalhar minha bebida aqui,
As pessoas estão ali na calçada, sentado, bebendo, se divertindo, e a gente quer evangelizar. A pessoa não está aberta. Mas quando a pessoa está em sofrimento, quando a pessoa está num momento de sofrimento, triste, amargurada, por causa de alguma situação que ela está enfrentando, é a hora que ela está aberta ao Evangelho. É a hora que ela está buscando a solução para o seu problema. Por isso que é tão importante evangelizar nos hospitais. Porque ali, naquele momento, dentro daquele hospital, naquela situação de enfermidade, é a hora que as pessoas estão abertas para ouvir o Evangelho e entregar a vida a Cristo. Então esse é o benefício da tristeza. As pessoas se aproximam mais de Cristo. As pessoas se aproximam e buscam mais a Deus. Você quer ver uma coisa? Deus abençoava Israel, está na Bíblia. Deus abençoava Israel, dava prosperidade, dava a bênção. O povo ia para outros deuses. Vamos sacrificar outros deuses. Aí Deus ia lá e mandava a praga. Os gafanhotos comiam tudo. Eles iam, ai Senhor, ajuda nós. Eu só, tá vendo? Vou abençoar vocês. Aí começava a abençoar. E o povo ia, vamos largar Deus de lado. Porque na hora do sofrimento que as pessoas buscam a Deus. E cuidado. Cuidado. Porque se Deus olhar para você e falar assim, se eu abençoar ele, ele vai me deixar, não se preocupa não, você vai viver no sofrimento. Se eu abençoar, prosperar, ele vai me largar, não se preocupa não. Deus vai falar assim, deixa aí do jeitinho que está. Raiva. Raiva. Na hora da raiva você faz coisas que depois se arrepende. Na hora da raiva, eu não tenho tempo para falar aqui, mas na hora da raiva, você precisa respirar fundo e contar até 10, literalmente. Por isso Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Porque existe uma grande probabilidade de você fazer alguma coisa que vai se arrepender, às vezes, pelo resto da vida, quando você está com raiva. E qual que é o benefício da raiva, pastor? Porque se você conseguir transformar a raiva que você está sentindo, transformar a ira que você está sentindo e canalizar ela para alguma coisa, é aí que você realiza. É aí que você realiza. Eu faço uns vídeos lá na internet. De vez em quando vem um hater. Oh glória. A palavra hater é uma palavra americana que significa odiador. Ele não quer saber a sua história, quem que você é. Ele só odeia você por aquilo que você está falando. E aí tem uns que chegam lá, seu pastor ladrão, roubar o dízimo dos irmãos, e não sei o que, e xinga até a 4ª geração. Aí eu comento assim, muito obrigado por comentar no meu vídeo e gastar o seu tempo assistindo o que eu estou falando. Quando você tem a capacidade de pegar a raiva que você está sentindo e canalizar ela para o bem, meu irmão. O apóstolo Paulo era um homem que matava os cristãos, judiava, fazia eles negarem a Cristo. Aí um dia Jesus falou assim, peraí que eu vou canalizar essa raiva para o outro lado. Deixou o homem no chão, cego. Senhor, quem és? Sou eu, Saulo. Eu que você está perseguindo. O que queres, Senhor? Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. Você está na coleira agora. Acabou. Acabou. E aí, com o mesmo ímpeto que ele ia contra a igreja, ele usava o mesmo ímpeto para pregar Cristo para as pessoas. Entrava na sinagoga cheio de judeus e falava assim, vocês mataram o Messias. Tanto que ele foi apedrejado, chicoteado. Por quê? Porque ele canalizou a raiva. 4º lugar, medo. 4º sentimento. Medo.
Pastor, o medo é bom? É. O medo é bom. Sem medo, nós fazemos coisas que colocam a nossa vida em risco. Mas qual é o medo ruim? É aquele que te paralisa de fazer as coisas. Porque você fica com medo. Usando o mesmo exemplo aqui dos vídeos. Tem gente que fala, nossa, eu queria tanto ter coragem para dar uma palavra para as pessoas. Eu queria tanto ter coragem para gravar um vídeo, colocar lá nas minhas redes sociais dando uma palavra. Mas por que você não faz? Porque eu tenho medo. O medo te paralisa. Você não pode deixar o medo te paralisar. Então você precisa usar o medo, superar o medo. Eu costumo usar o exemplo do seguinte: se você vai sair na rua, você está indo para o trabalho, tem um pitbull solto na rua, andando, pitbull, no meio da rua. Você sai para fora do portão? O pitbull está solto. Você sai para fora para ir trabalhar, você vai fazer o quê? Você vai fechar o portão, vai entrar, vai ligar para alguém. Isso é um medo bom, é um medo que te preserva a vida. Agora, se o teu filho está na rua e o pitbull está solto lá, mas o teu filho está na rua, você sai do portão para fora? Quem sai aqui? Aí, mas não estava com medo? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você fez com que o seu motivo fosse maior que o seu medo. Então, quando você faz o seu motivo ficar maior do que o seu medo, isso se chama coragem. Quando você fala assim, eu vou gravar um vídeo, e eu sei que essa palavra vai abençoar a vida de alguém, eu creio que Deus vai falar através da minha vida para abençoar alguém, aí você supera o medo. Aí você faz. Porque você transformou o seu motivo maior do que o seu medo. Quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos para a internet, eu olhava os vídeos e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu já quebrei os espelhos de casa para não me olhar. Eu não tenho perfil de gravar vídeo. Eu sou feio, gordo, nariz de bolota. Quando Deus foi me fazer, Ele fez o corpo e falou assim, vou fazer o nariz. Fez uma bolinha, fez... Aí eu olhava para mim, eu falava, não tenho perfil para fazer vídeo. Mas aí quando eu comecei a postar, e as pessoas falaram assim, pastor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque Deus falou comigo. Obrigado porque é isso que eu estava precisando. Obrigado porque o Senhor te usou. Aí você começa a perceber que o seu motivo se torna maior do que o seu medo. Segunda pergunta que eu quero te fazer. Então a primeira é, se você só tem uma vida, por que você vai perder com sentimentos ruins? Ressentimento, mágoa. Segunda pergunta que eu quero te fazer. Se a gente só tem uma vida, se você só tem uma vida aqui na terra, por que você vai perder tempo com coisas e pessoas que não te agregam nada? Todos os dias nós recebemos um depósito na nossa conta. Você recebe um depósito na sua conta de 24 horas. Todos os dias. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está investindo a sua vida? Fala para mim uma coisa. O que vai te agregar você ficar 2 horas na frente de uma tela assistindo um filme que não vai te edificar em nada? Em nada. O Rambo tá lá assim, ó, tá tirando, e os pedaços de carne voando, e Rambo, é isso mesmo. Os homens aqui sabem o que eu estou falando, né? Que isso vai te agregar? 2 horas que você abriu a torneira e derramou tempo no ralo.
Hã? Fala para mim, minha irmã, o que vai te agregar? Assistir novela. Aí, não sei se ainda tem isso, mas tinha um tempo aí que tinha. A novela do SBT, 2 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, aí mudava para Globo. Aí a novela das 6, novela das 7, novela das 8, ainda colocava lá uma minissérie no final. E tá lá o crente lá. Vai trair, meu. Ó, pastor Luiz está me ajudando aqui, ó. Série que tem 7 temporadas, cada temporada tem 20 episódios. Aí ele está morrendo de sono, tem que trabalhar. Meu Deus, 5 horas da manhã, é a última. Só mais essa. Você ri, né? O que você está fazendo com a sua vida? Você só tem uma vida. Você só tem uma vida. Deixa eu compartilhar uma coisa que eu faço, que eu aprendi. Posso? Eu falo assim, eu preciso maximizar o meu tempo. O que é isso? Uma vez, teve um irmão aqui que falou para mim assim, pastor, eu ouvi o senhor falando isso aí, eu estou fazendo. Fone de ouvido sem fio. Você vai pagar R$50. Fone de ouvido sem fio. A internet está aqui para a gente ser abençoado. Você vai usar a internet para o bem ou para o mal. O que você faz? Está lá lavando a louça? Aqui, ó, fone de ouvido, está escutando uma pregação, está escutando uma mensagem, está escutando um louvor. Você está maximizando o seu tempo. Bom, eu não consigo fazer nada, porque não sei se vocês sabem, mas lá em casa quem pilota o fogão sou eu. O fogão, a máquina de lavar, por aí vai. Não faço nada sem estar com fone de ouvido e estar aí fazendo e aprendendo. Daqui a pouco eu dou um risado sozinho. Daqui a pouco você maximiza o seu tempo. Eu estou aprendendo uma coisa, estou aprendendo lá sobre investimento, sobre marketing digital, sobre teologia. Use o seu tempo com sabedoria. Use o seu tempo, porque tempo é vida. Tempo é vida. Se você não usa bem o seu tempo, você não está usando bem a sua vida. Se a vida é uma só, por que perder tempo com pessoas e coisas que não te agregam nada? Pare de se preocupar e de agir com medo do que os outros vão pensar. Ah, pastor, mas como assim? Eu não devo me preocupar com o que as pessoas vão pensar? Não. Você deve se preocupar com o que Jesus vai pensar. Porque quando você estiver se preocupando com o que Jesus vai pensar do que você está fazendo, aí você vai viver a sua vida de forma que edifique a vida das pessoas, que edifique a vida da sua família e das pessoas que estão à sua volta. Então você não deve se preocupar com o que as pessoas estão pensando. Ah, mas se eu fizer isso, o que vão dizer de mim? Ah, mas se eu fizer isso, você deve se preocupar com o que Jesus vai pensar do que você vai fazer. Essa semana uma irmã me ligou, falou assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, irmã. Ela falou assim, o senhor é maçom? Eu falei, por que a pergunta, irmã? Não, é porque eu estava vendo aqui a carteirinha da capelania que o senhor assinou, e o senhor fez uma roupa e colocou 3 pontinhos. E ela falou assim, o meu avô era maçom, e ele assinava e colocava 3 pontinhos. Eu falei assim, irmã, se eu fosse maçom, eu ia ser a humilhação da classe dos maçons. Porque imagina um maçom pobre,
que paga aluguel e anda de ônibus. Eu ia ser a humilhação da classe. Eu falei, mano, não sei nem porque que eu coloquei esses pontinhos, meu. Nem sabia que tinha esse negócio na maçonaria de 3 pontinhos. Eu falei, pode deixar que eu vou pôr 2 agora só. Você tem que viver de forma que agrade a Deus e não aos outros. Porque quando você estiver agradando a Deus, o resto é o que menos importa. Terceira e última pergunta, eu vou encerrar. Primeiro, se você só tem uma vida porque vai perder a sua vida com sentimentos ruins. Segundo, se você só tem uma vida porque você vai perder tempo com coisas e pessoas que não te agregam nada. Terceira pergunta, se você só tem uma vida aqui nessa terra, qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Se você só tem uma vida aqui, qual é o sentido da sua vida? Eu te garanto que trabalhar e pagar conta e pagar boleto e pagar fatura não é um bom sentido para a vida. Qual que é o sentido da sua vida? Tem pessoas que colocam o sentido da sua vida nos filhos, sabia disso? O sentido da vida dela é os filhos. Ela vive para os filhos. Ela faz tudo para os filhos. Ela dedica a vida inteira dela para os filhos. Aí sabe o que acontece? A vida vem, como eu falei no início da mensagem, leva. E a pessoa perde o sentido da vida. Porque dedicou a vida dela, tem um sentido da vida dela, eram os filhos. A gente cria filho para o mundo, já dizia meu pai. A gente cria filho para o mundo. Eu estava em Angra dos Reis, sábado da semana passada. E aí quando terminou, o pastor que me recepcionou lá, falou para mim assim, pastor, você me desculpa, eu não vou poder te recepcionar, passar o dia contigo, porque eu estou com um problema em família. Eu falei, pastor, fique em paz. Aí depois terminou a capelania, terminou o curso. Ele falou, pastor, como eu não consegui passar o dia contigo, antes de você ir embora a gente vai comer uma pizza. Beleza. E aí me levou na pizzaria, ele, a esposa, o filho, a família. Fomos lá, e aí a família estava vendo uma situação. A esposa do pastor tinha uma mãe de 80 e poucos anos. E essa mãe tinha 8 filhos. 8 filhos. Ela morava sozinha, a mãe, né? Essa senhora morava sozinha. Era completamente lúcida. Inclusive ainda fazia algumas coisas em casa. Mas os filhos moravam perto e iam lá ajudar, para ela não ficar sozinha. E aí, um dos filhos resolveu fazer uma reunião com os irmãos para internar a mãe no asilo para ficar tomando conta da aposentadoria dela. E o problema familiar que o pastor teve foi essa reunião. E aí eles aproveitaram o momento da pizzaria para me contar a história. E aí 4 dos irmãos estavam a favor de fazer isso, de internar a senhora. Ela tinha alguns momentos de esquecimento, né, a idade, mas nada que comprometesse. E os outros 4 irmãos não concordavam e estava essa briga na família. Porque 4 queriam internar ela, 4 não queriam. E havia ali um interesse financeiro. E eu fiquei pensando assim, uma mãe que cuida de 8 filhos. 8 filhos. Eu fiquei imaginando a dificuldade que essa mãe não passou. Para criar, para alimentar, para ficar no hospital, quando um filho estava doente. Irmão, com 3 já é difícil, imagina com 8.
E para chegar no final da vida, os filhos estarem discutindo se vão ou não internar a mãe no asilo. Porque dos 8 ninguém tem a capacidade de cuidar. Porque está todo mundo vivendo a sua vida. Aí sabe o que acontece? A pessoa, o sentido da vida dela é os filhos. Ela vive para os filhos. Para no final da vida descobrir que a vida não tinha sentido. É por isso que Salomão, na continuação do texto, fala: lembra-te, jovem, do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, e você olhe para a sua vida, para os seus dias, e diga: eu não tenho prazer na vida. Qual é o sentido da sua vida? Tem pessoas que colocam o sentido da vida dela no trabalho. O sentido da vida dela é o trabalho. Ela trabalha, ela vive para trabalhar. Eu já passei uma fase dessa na minha vida. Eu me orgulhava de dizer assim: meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. 14 horas por dia, dormindo 5 horas por noite, sem folga, batia no peito. Dizia: não dependo de ninguém. Dependo do meu trabalho. Dependo do meu braço. Até que eu fui parar dentro da UTI do Hospital Pio XII. Aí o Espírito Santo veio e falou assim: de que você não depende mesmo? De que você depende mesmo? Você depende do quê? Eu falei: Senhor. Tem pessoas que o sentido da vida dela é o trabalho. Qual que é o sentido da sua vida? Por incrível que pareça, eu conheço pessoas que o sentido da vida dela é um time de futebol. Eu conheço. E ela vive pelo time. Ela vai e viaja e vai para o estádio e compra passagem e pula na arquibancada. Aqui tem um bando de louco. Tem pessoas que vivem. Deixa eu perguntar, tem alguém que torce para o Corinthians aqui? Tá. Depois vocês fazem uma fila aqui, nós vamos fazer uma oração. Brincadeira. Tem que orar pelos... Tem alguém São Paulino aqui? Vamos voltar para a mensagem. O sentido da vida dela é o time do futebol. E ela viaja e vai atrás do time. E ela é capaz de bater em outra pessoa. Ela é capaz de tirar a vida de outra pessoa, porque torce para outro time. Consegue entender a gravidade disso? Eu não sei você, mas eu fiz uma escolha. Eu escolhi fazer Deus o sentido da minha vida. Eu escolhi fazer Deus ser o sentido da minha vida. Amo meus filhos. Minha família me completa. Mas Deus é o sentido da minha vida. Qual que é o sentido da sua vida? Um dia, Charles Finney, vou encerrar minha mensagem. Charles Finney, na Inglaterra. Ele era advogado, tinha 30 anos de idade. Era um cristão. Era um convertido. Mas dedicava sua vida à carreira. E um dia ele estava no escritório de advocacia, no quarto andar do prédio. E ele saiu na beira da janela, no vitrô, e olhou para a rua, na hora do rush, e viu várias pessoas andando, para cima e para baixo, andando. E o Espírito Santo disse para ele assim: aqui dentro desse escritório,
Tem muitas pessoas que podem fazer o seu trabalho, mas aquelas pessoas lá fora, quem pode pregar o evangelho para elas? Aquelas pessoas lá fora, quem pode dedicar a sua vida para ganhá-las para mim? E naquele momento ele sentiu o chamado de Deus, e ele olhou para as pessoas do escritório. Ele era apenas um advogado associado, e ele então pegou a sua pasta, colocou em cima da mesa e disse: eu estou saindo dessa sociedade, e eu estou indo dedicar a minha vida a pregar o evangelho para os ingleses. E Charles Finney foi o agente que Deus usou para promover um grande reavivamento na Inglaterra, no ano de 1900. Foi um homem que Deus usou. Ele dedicou a sua vida, a partir dos 30 anos, a pregar o evangelho e a ganhar vidas para Cristo, vidas para o Senhor. Qual é o sentido da sua vida? Eu quero terminar essa mensagem fazendo essa pergunta para você e pedindo para você, para que você saia daqui e reflita, que você não saia daqui dessa porta para fora e esqueça do que foi pregado, mas para que você saia daqui hoje se perguntando: qual é o sentido da minha vida? Porque você só tem uma vida. E o texto que nós lemos diz assim: jovem, alegra-te nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, mas saiba de uma coisa: um dia Deus vai te prestar conta da sua vida. Um dia Deus vai chamar você para prestar conta. O que você fizer vai vir a juízo. Deus vai falar: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? Como você usou a vida que eu te dei? O presente da vida que eu te dei? Qual era o sentido da sua vida? E eu quero confrontar você essa noite com essa pergunta. Eu quero que você saia daqui incomodado e passe a semana pensando: qual é o sentido da minha vida? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Se coloque de pé. Pastor Raiza, vem fazer uma oração, pastor, pela igreja. Ora por esse povo, depois, pastor Moreira. Amém, igreja, paz do Senhor. Após essa oração, após essa pregação, que eu tenho certeza que falou aos nossos corações, vamos orar nessa noite, amém? Feche seu olho, curva tua cabeça, oremos. Pai, nesta noite, Senhor, obrigado pela tua mensagem que foi ministrada, Senhor, e falou aos nossos corações, Senhor. Deus, dá sentido para as nossas vidas, Senhor. Se existe alguém em nosso meio sem um propósito de vida, sem saber o que fazer, para onde ir, dá sentido nesta noite, Deus. A mensagem foi ministrada, Pai. Nós temos certeza, Pai, que achou guarida nesta noite, Senhor. Se tem alguém em nosso meio, Pai, que não sabe o que fazer, Senhor, Deus, nesta noite nós te pedimos que Teu Espírito Santo trabalhe, Deus. Nós estamos aqui nesta terra com um propósito, Senhor. E como foi dito, Senhor, estamos aqui de passagem, Senhor. Somos embaixadores do Senhor, representantes do reino do Senhor aqui nesta terra. Toca, Senhor, no coração do jovem nesta noite. Toque no coração, Senhor, destes que têm a força, Pai, para que eles possam, Pai amado, ter o desejo de pregar o Teu Evangelho, de anunciar a Tua palavra, Pai, nesta terra, Senhor. Sim, Deus, que o sentido da nossa vida não seja o carro, a casa, o trabalho, Senhor.
não seja somente o time de futebol, Pai, que o maior desejo, Senhor, e o propósito da nossa vida, como foi dito aqui, Senhor, é servir a Ti, Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Que Teu Espírito Santo nesta noite nos convença, Pai, daquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Que nós venhamos deixar de lado todo egoísmo, Senhor. Que nós venhamos deixar de lado somente os nossos sonhos, e que os nossos sonhos, Pai, sejam idealizados pelo Senhor, Pai amado, e que nós possamos, Pai, verdadeiramente Te servir e cumprir, Deus, a missão no qual o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós oramos nessa noite, Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Ele estiver pronto, com Ele irá. Na sua glória, com Ele morar. Ele vem. Meus amados, a maneira como Deus falou conosco nesta noite nos leva a fazer uma reflexão. Qual é a nossa motivação? O que estamos fazendo na nossa vida? Qual é o nosso ideal? Talvez você tenha até se prendido a coisas terrenas, como o pregador citou aqui, seu time de futebol, aquela série da Netflix que nunca acaba, o filme no cinema, e o seu tempo está sendo ocupado por redes sociais, e o tempo está passando, e até mesmo você não está na presença de Deus como Deus quer. E se Deus te chamar agora, talvez você pode até partir desta vida sem certeza de salvação. Mas hoje Deus falou tremendamente conosco através da sua palavra. E eu quero perguntar para você. Talvez você não está refletindo a maneira que você está vivendo. E até mesmo às vezes você pode estar distante do Senhor. E hoje o Senhor te chama para um recomeço. Hoje o Senhor te chama para você tomar uma atitude. E hoje você precisa fazer uma conversão de 180 graus e começar a voltar para o seu Senhor. Onde tem uma pessoa aqui que você reconhece que você está distante de Deus, e você precisa hoje tomar uma atitude, e você precisa até voltar hoje, voltar para os caminhos do Senhor, voltar ao primeiro amor. Tem alguém que faz assim? Eu sei que Deus está falando tremendamente. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. É acabar chorando. Talvez você está perdendo o seu tempo com coisas banais. Talvez você está perdendo o seu tempo com coisas que está distanciando você da eternidade com Deus. E se o Senhor te chamar hoje, você não vai querer ir porque você não está certo da onde você vai entrar na eternidade. Mas hoje Deus te chama para uma decisão. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Faz assim com a sua mão. Tem alguém? Tem alguém mais? Se tiver, hoje é o seu dia. Meus amados, o medo vai fazer você tomar decisões que
quando você está alegre, como diz o pregador, você nem pensa. Deus te abençoe. Será que tem mais alguém nessa noite que quer tomar uma decisão? O medo de você partir desta terra sem certeza de salvação pode levar você hoje a tomar uma decisão e você voltar-se para Deus. O pregador falou aqui dos sentimentos, ele citou o medo. E eu me lembro que já até um dia falei isso aqui na igreja. O medo de 300 pessoas dentro de um avião, porque o avião estava com defeito e não levantava do chão ali em Madrid, na Espanha. Eu estava dentro desse avião para vir para São Paulo. 11 horas de voo, mas ninguém estava seguro se aquele avião iria conseguir cumprir o seu trajeto sem cair, porque ele estava no solo com problemas. Era Socolvia. Aplaude ao Senhor. E orando mais ou menos por cerca de meia hora dentro daquele avião, olhando todas aquelas pessoas em pânico, com medo de morrer, com medo daquele avião cair, e eu pedindo para Deus uma estratégia. Eu queria que Deus desse uma estratégia daquelas 300 pessoas ouvir de Jesus, e movidas de um sentimento de medo, elas tiveram que me ouvir, porque quando Deus deu o sinal verde, eu fui lá na frente, chamei a atenção deles com uma salva de palmas muito alta, e todos olharam para mim, e eu comecei a falar que eu era um pastor, e que Deus nos ia guardar naquele voo, ninguém iria morrer, o avião não iria cair, e nós iríamos orar ali, e nós iríamos chegar ao nosso destino. E todo mundo parou para ouvir. E depois que eu fiz aquela oração, mais ou menos 300 pessoas disseram amém, e assentaram nos seus